Bem-vindos! O objetivo dessa apresentação é comentar sobre o estudo O Setor Sucroenergético em 2030, Dimensões, Investimentos e uma Agenda Estratégica. Esse estudo foi feito em conjunto com Rafael Calac e outros pesquisadores que fazem parte do nosso binômio, FEA, USP e Marcstrat. A FEA é a Faculdade de Economia e Administração da USP, em Ribeirão Preto, e Marcstrat é o nosso centro de projetos e pesquisas especializados no agronegócio e que foi criado em 2004. O objetivo principal foi, através de um pedido da CNI, Confederação Nacional da Indústria, posicionar e mostrar a dimensão que o setor tem que ter em 2030 para atender os compromissos assinados pelo Brasil na reunião de Paris no final do ano de 2015. Para quem não sabe, tem lá um protocolo, que é o compromisso do Brasil com a questão do Acordo Climático Global, e ele tem metas arrojadas, foi um dos documentos mais elogiados aí da conferência, dessa Conferência das Partes lá em Paris. O compromisso do setor sucroenergético ficou evidente quando se coloca uma meta de produção em 2030 de 54 bilhões de litros de etanol para misturar na gasolina e para ser usado como hidratado e para outros fins, e com isso contribuir com a questão do aquecimento global, sequestrando mais carbono do nosso ambiente e podendo então trazer fontes mais renováveis. Esse foi o compromisso assumido lá pelo Brasil. Esse projeto então, como eu disse, tem o apoio da CNI, que foi o principal sponsor dessa pesquisa de 6 meses, e Fórum Nacional Sucroenergético e uma série de agentes da cadeia produtiva que contribuíram com o que há de mais valioso para essas pessoas, o seu tempo em dar essas contribuições e participar desse processo de planejamento estratégico. O método usado é um método nosso, criado também há mais de 10 anos e usado em diversas cadeias produtivas, publicado no Brasil e no exterior, que é uma sistemática para montar um plano estratégico para uma cadeia produtiva, que tem diferenças em relação a montar um plano estratégico para uma empresa. Você tem uma série de outros atores, agentes que têm conflitos entre eles, e outras distinções que fazem esse processo ser extremamente complexo, mas necessário. No Brasil falta muito o planejamento estratégico setorial e o próprio planejamento estratégico de país. A história desse método o setor de cana já conhece, pois a pedido da Única, da Orplana e do SEIS, 2 vezes foram feitos já os processos de mapeamento e quantificação da cadeia produtiva, como esse desenho aí que vocês estão vendo. Isso aí nada mais é do que você colocar dentro de cada uma dessas caixinhas qual é o faturamento daquele elo, naquele específico ano que está sendo feito o estudo, e com isso você consegue medir movimentação financeira, medir o PIB da cadeia, medir o volume de empregos e outros. Portanto, essa é a 3ª vez que se faz esse exercício para a cadeia produtiva da cana-de-açúcar no Brasil. Esse método, então, ele teve diversas contribuições, desde pesquisa bibliográfica, entrevistas com as organizações do setor, com os especialistas do setor, produtores rurais que participaram via o projeto Caminhos da Cana, usinas e também workshops que foram feitos com as associações de produtores. Há a participação de centenas de pessoas nas conclusões que esse estudo trouxe. Então, a publicação disponível é essa, feita pela CNI e com a nossa autoria, compondo desses capítulos: a introdução, o histórico e a importância do setor, um panorama do passado, presente e futuro da cana, do açúcar, do etanol, da bioeletricidade e dos outros produtos, os problemas que o setor enfrenta, a dimensão necessária em 2030 para atender essa demanda assinada pelo governo brasileiro e a agenda estratégica para se chegar lá. Conclusões e referências. Esse é o livro à disposição das pessoas. Vamos agora aos resultados. De uma maneira muito simplificada, nós dividimos em um único quadro, o que está no livro num material mais extenso, os problemas enfrentados pelo setor. Não cabe aqui, devido à brevidade desse vídeo, falar sobre cada um deles, mas eles estão na categoria de produção, produtos, pesquisa e desenvolvimento e inovação, comunicação, distribuição, logística e infraestrutura,
coordenação e adequação ao ambiente institucional e capacitação em recursos humanos. Essa é a ferramenta que o método traz e que divide as cadeias produtivas, tanto nos seus problemas quanto nos projetos estratégicos, nessas 5 grandes áreas que demonstram uma adjacência bastante interessante para o agronegócio. Portanto, esses foram os problemas enfrentados pelo setor, que estão aí de uma maneira bastante executiva descritos. A pergunta principal: qual é a dimensão que o setor de cana tem que ter em 2030 para atingir esses objetivos? É isso que as pessoas querem ouvir. Portanto, essa dimensão foi calculada baseada do lado do etanol no compromisso assumido pelo Brasil, porque no lado do etanol é muito mais difícil prever o futuro, porque é uma coisa que eu costumo dizer, né? As variáveis variam com maior frequência e com maior amplitude. No caso do açúcar, é relativamente tranquilo você prever onde o Brasil pode estar daqui 13 ou 14 anos, porque o mercado, as variáveis não variam, vamos dizer assim, com a violência com qual variam no caso aí do etanol. E no caso da bioenergia também está ligado aí a meta colocada, né? E a proporção gerada também de produtos pelo crescimento advindo do açúcar e do etanol. Então, no caso do etanol, 54 vem do papel do governo e o 46,37 foi estimado por nós, baseado nessas premissas que estão aí colocadas, né, com a estimativa do aumento do consumo mundial e de quanto o Brasil pode capturar desse consumo mundial, porque nós sabemos que ainda é o país com a condição competitiva mais favorável, né, na questão do custo de produção de açúcar. Portanto, essa é a dimensão que foi colocada para fazer o cálculo da cadeia produtiva, do investimento necessário e outros. Então essa é a resposta que gostaríamos de saber, e é muito importante eu comentar aqui com os senhores que esse é um modelo, né, um modelo cheio de equações matemáticas que você pode modificar, né, as variáveis e modificar os volumes, ele recalcula para trás e dá os novos números aí. Portanto, tudo está em discussão, desde as equações até os números, para você chegar a esse valor que está aí colocado. Mas é importante ter uma ideia. Então, para a produção daquele valor de etanol e daquele valor, quantidade de açúcar, nós precisamos de 942 milhões de toneladas de cana por ciclo. Então essa seria a nossa meta para ser atingida em 2030, daqui a 13 anos. Eu não acho uma meta impossível, porque o Brasil já fez crescimentos como esse em outras vezes no passado. E a área cultivada passaria para 11,78 milhões de hectares. Portanto, nós já temos aqui aparecendo o número da quantidade de cana e o número da área para se entender quais os impactos disso, né, na cadeia produtiva como um todo. Então, nós estamos considerando aí um ATR mais elevado, como vocês podem ver, né, e em 13 anos, com toda a inovação, o pacote tecnológico que está vindo, eu acredito que dê para ter essa melhoria, né, dos nossos 135, 137 até 148, e considerando uma renovação anual ao redor de 20%, já considerada nesse número que nós estamos aí colocando. Portanto, é um número que chama atenção porque não é o dobro da área que se tem hoje, né, não é uma expansão muito violenta, confiando no aporte tecnológico. Aí vem outra grande questão, quer dizer, nós já vimos ali que precisa de cana, nós vimos que precisa de área, quanto que precisa de investimentos até 2030. Esses investimentos foram calculados em aproximadamente 31 bilhões de dólares. Né? Então esse é um investimento até 2030, né? Um investimento ano a ano, que somado vai dar esse valor, e que daria ao redor de 4,6 bilhões na formação de canavial e de 26,8 bilhões na construção de agroindústria. Essas premissas estão aí colocadas, né? Mais uma vez considerando renovação de 20%, considerando 148 quilos de ATR, considerando 100 toneladas de cana por hectare, né? Então, nós teríamos a expansão da área de 15 e 16, até porque a área de 16 e 17 não estava disponível quando nós terminamos, né? De 15 e 16, que foi 8,65 milhões de hectares, ela iria para 11,78, um acréscimo de 3,13 milhões de hectares, simplificando a conta com R$ 6.500 por hectare de formação, você chegaria a esse valor de 4,6 bilhões de dólares. Do lado da agroindústria, calculando-se uma necessidade de cana de 942 milhões de toneladas, né?
uma capacidade instalada de 1.050.000 para permitir a ociosidade, né? E isso daria então um investimento ao redor de 80 novas usinas de 3,7 milhões de toneladas. É óbvio, né? Se você alterar o tamanho da usina, altera o número de usinas necessárias, e o investimento que foi calculado é o de 26,8 bilhões, né? Baseado em $90 por tonelada de cana. Também, se você quiser alterar isso, ele muda lá nas equações. Então, vamos guardar mais ou menos esse número, é um investimento de 30 a 32 bilhões de dólares para fazer acontecer a meta ambiental que o nosso país colocou. Bom, como ficam então os números da cadeia em 2030? São números interessantes de se avaliar, e eu queria chamar a atenção de dois aí muito rapidamente. A questão do PIB, que pula de 43 bilhões de geração pura de renda do setor para 74 bilhões de dólares em 2030, e eu chamaria a atenção de um segundo número para os senhores olharem, que é a questão dos impostos. A cadeia em 2013, que foi o último ano que nós mapeamos, né, fizemos aquela contabilidade, ela gerava de impostos ao governo por ano 8,5 bilhões de dólares. Ela passaria a gerar anualmente, com o tamanho dela em 2030, 19,2 bilhões de dólares de impostos. Aqui já vem uma curiosidade, né? Lembra, 30 a 32 bilhões de dólares de investimentos acumulados até lá, e menos de 2 anos de impostos gerados pela cadeia produtiva pagam esse investimento. É já um ponto a se pensar em relação a esse estudo. Está muito pequeno para todos verem aí, mas está o desenho da cadeia produtiva recalculada para 2030. Portanto, essa é uma ferramenta que está à disposição aí do governo brasileiro para modificar os números. Nós podemos fazer de maneira voluntária e recalcular a cadeia produtiva como ficaria com novos números. Mas o que você consegue ver, pegando apenas uma caixinha aí, a nova dimensão do setor sucroenergético em 2030 representa lá para o setor de defensivos uma venda anual de 1,4 bilhão de dólares. Então vejam vocês o quanto não se gera de valor no setor de defensivos com o novo tamanho da cadeia produtiva. E assim nós temos diversos outros agentes, cada um pode ser olhado com a sua conta específica. Para ser bem claro, o número que está dentro de cada uma dessas caixas é o faturamento do setor em 2030 com a nova dimensão do setor sucroenergético. Portanto, ditos números, nós precisamos partir agora para o como chegar lá. E aí, mais uma vez, vocês já viram esse quadro quando eram os problemas do setor, agora esse quadro está transformado na agenda estratégica do setor, também dividida em termos de produção, comunicação, distribuição logística, coordenação e adequação institucional e capacitação e recursos humanos. Os pontos estão aí colocados, desde a melhoria da comunicação, tanto externa quanto interna, desde a questão de infraestrutura e logística, de dutos e de transporte, que em muitas áreas ainda sofre, a aplicação na área agrícola de toda uma agenda de smart farming, de gestão por metro quadrado e de altíssima produtividade, né? Até para que você não tenha um impacto de área grande, pode até ser menor esse impacto, a depender do grau de inovação tecnológica que o setor apresente, e os aspectos para coordenação e adequação institucional. Então, essa é a agenda proposta para o setor atingir a sua dimensão, já agora com o volume de recursos necessários que trariam um retorno bastante grande à sociedade brasileira. Concluo essa apresentação dizendo que tenho a chance de estudar o setor de cana, na verdade, desde quando eu fiz a graduação em engenharia agronômica, e tento resumir em 3 grandes ciclos aí de crescimento. Primeiro ciclo, vocês vão lembrar, criado pelos nossos militares, por grandes especialistas do setor, é a ideia da soberania, reduzir a dependência do Brasil de combustível importado, não é? Produzir aqui dentro, bem em cabeça militar, e nós sabemos do sucesso que foi a implementação do Proálcool. Segunda grande revolução, grande salto, na minha opinião, de crescimento do setor foi o advento da tecnologia Flex, né? No início de 2003, e aí a gente tem uma nova onda de investimentos. Nós podemos estar perante a terceira grande onda de investimentos se pensarmos estrategicamente no longo prazo. E essa onda está ligada à sustentabilidade, justamente porque ela vem estimulada
da preocupação mundial com a preservação dos recursos e com, inclusive, a preservação da temperatura do planeta, a substituição de energias, né? Falar em economia do carbono, imposto de carbono e uma série de outras coisas hoje que o RenovaBio tem como DNA, como eixo central, é linguagem contemporânea mundial. Nós estamos falando de coisas que são hoje fruto de discussão das cabeças pensantes mais brilhantes aí que temos no planeta. Então eu concluo dizendo dos 3 pilares da sustentabilidade que um apoio ao RenovaBio do setor público e do setor privado traria de benefícios ao Brasil. Primeiro, econômico, né? Econômico, ambiental e social. Econômico, acelerar o PIB brasileiro, é aceleração na veia, com esses investimentos sendo feitos no interior do país. Você tem 31 bilhões que podem vir por um processo produtivo e a expansão que eu já falei. Melhoria na balança comercial, que o Brasil vai ter mais açúcar para exportar, menos gasolina para importar, e isso traz empoderamento do próprio país, né? Nós sabemos aí os valores, o açúcar dá para aumentar em pelo menos 8 bilhões por ano, o que a gente já exporta, trazendo então esse recurso todo para o interior do país, e o aumento da produção de etanol diminuindo a gasolina. Falamos já da melhoria da arrecadação de impostos federais, estaduais e municipais. O Brasil hoje precisa de imposto, mas não imposto por aumento de alíquota, imposto por aumento de capacidade produtiva, e é o caso. Nós teríamos aí 19 bilhões gerados por ano de impostos e interiorizados no desenvolvimento do Brasil. No pilar ambiental, nós temos agora uma conexão mais forte com a arena internacional, porque o pilar econômico é o interesse do Brasil, tem gente que vai ser contra e tal. Então, cumprir as metas colocadas lá pelo Acordo de Paris e cada vez mais posicionar o Brasil como um low carbon country, né, que teria vantagens interessantes junto a esse novo consumidor jovem mundial. Melhoria da qualidade do ar das grandes concentrações urbanas, um trabalho que é muito bem feito pela Faculdade de Medicina da USP e que vocês estão vendo aí os números, né? Mortes que seriam evitadas, internações que seriam evitadas e o trabalho feito lá pelo professor Saldiva e toda a equipe dele que já teve ampla repercussão mundial. Você tem o pilar ligado aí também da questão da qualidade do ar e da saúde pública, que também interfere no econômico, que poderia até estar no outro setor. Conservação de áreas, fontes renováveis e geração de energia no local onde ela é consumida, né? Evitando grandes transportes de combustíveis para lá e para cá. Você gera a energia, a eletricidade, o combustível ali na região onde ela vai ser consumida. E o terceiro pilar, e um pilar muito importante para o Brasil, de certa maneira, aquele que mais nós precisamos reforçar hoje, é o social. Geração direta de empregos para, vamos resumir, as 80 novas usinas e áreas agrícolas. Nós estamos falando aí num contingente que dá para ser 80 mil empregos diretos de início e 240 mil indiretos, de boa remuneração. Possibilitar a muitos outros municípios do Brasil a revolução que aconteceu em municípios que receberam usinas, como é o caso que nós estudamos e publicamos mundialmente de Quirinópolis, né? Antes e depois das usinas. Quirinópolis tinha 700 empresas, passou a ter 3.300 empresas depois que 2 usinas se instalaram aí na cidade. Os impostos para serem usados de uma política de inserção social sustentável de pessoas, né? Porque nós estamos gerando renda para poder distribuir renda, empoderamento local e fortalecer o empreendedorismo, né? Que seria o modelo que poderia ser estimulado com produtores integrados de cana associados a esses novos greenfields. Então, especialização e promoção de mais gente se inserindo aí no modelo produtivo, que é um modelo que eu gosto muito. Então, na minha leitura como cientista, há benefícios muito grandes na arena econômica, ambiental e social. Eu fiquei surpreendido negativamente com essa crítica da Petrobras. Por ela ter participado do setor, ela deveria entender um pouco mais, e ela está usando argumentos aí que não se mantêm com os próprios números que eu mostrei e com umas análises um pouco mais aprofundadas, né? Então, você dizer que a produção maior de combustíveis vai afetar a proteção de florestas e a produção de alimentos,
é um argumento completamente obsoleto. A gente observou isso até no etanol dos Estados Unidos. O produtor de milho conseguiu suprir para todo mundo e o preço do milho, vocês estão vendo o que está hoje, né? Então esse argumento não se sustenta, porque você precisa de uma quantidade de hectares que tranquilamente a pecuária pode liberar, né? E outra questão também que são argumentos que você pode desconstruir daí, é a questão de que isso vai prejudicar o crescimento do Brasil e que teríamos outras formas de contribuição com menor impacto econômico. Isso mostra outro desentendimento da Petrobras, que não entendeu qual é o impacto econômico da geração de energia pela cana-de-açúcar, o volume de empregos gerados e outros. Então, essa linha de argumentação eu aceitaria se ela fosse colocada por algum ambientalista europeu mal informado, né? Mas no caso da Petrobras é descabida e o próprio estudo nosso mostra que não está correto a colocação desses argumentos. Eu queria concluir então agradecendo a possibilidade dada pela CNI por todos vocês, para que redigíssemos esse livro, que está à disposição de todo mundo, e é importante que aparecem números. Outros grupos soltaram outros números, tem outros números que estão também mais antigos, e agora tem também o nosso, que diz exatamente o que precisa de investimento, qual é a área, quantas usinas e quanta gente vai se beneficiar disso tudo. Eu acho que, estrategicamente, o Brasil deveria abraçar essa causa, porque nós não temos muitas outras alternativas, ainda mais nesse momento, para fortalecer o desenvolvimento econômico. Muito obrigado a todos.